vivemos muitos desafios nesse século XXI, muitos desafios na área da psicoterapia, da depressão e da ansiedade. Mas, felizmente, pessoas profissionais estão se levantando e sendo preparados para enfrentar tudo isso. E no dia de hoje nós temos a satisfação de conversar com o nosso amigo e professor, o Dr. Edson Marques, que vai apresentar a proposta da sociologoterapia integrativa como uma resposta para esses desafios que nós estamos vivendo no Brasil, no nosso Brasil e no mundo de modo geral. Então, vou chamar o nosso querido Dr. Edson Marques para falar sobre o que é a sociologoterapia integrativa e qual a proposta que ele está nos oferecendo de formação e todos os detalhes teóricos, práticos dessa abordagem fascinante para nos ajudar nesse momento que nós temos vivido. Então, Edson, muito boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Ok. Muito boa noite, André. Agradecido aí pelo auxílio, aí, principalmente mediando esse momento tão rico. Nós vamos dar continuidade, aí, de certa maneira, a uma live que nós fizemos no dia 15 de fevereiro, e que teve aí como principal elemento trazer aqui algumas questões que hoje, infelizmente, até as grandes instituições de formação não estão discutindo com a devida atenção, né? Como a própria o título aqui da atividade é uma introdução. Então, quer dizer, gostaria já de antemão dizer que nós temos aí toda uma metodologia que eu já vou apresentar, mas é uma introdução, né? Então, algumas coisas eu vou apresentar, vou até citar, mas não vou aprofundar, né? Aí vai ficar para quem, de fato, fazer o curso, né? Que aí nós vamos aprofundar mesmo, de maneira muito ampla, tudo aquilo que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Então, eu vou aqui colocar a apresentação. Ok. Dá para ver, André? Sim. Certinho. Então, a primeira coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês é esse slogan que eu tenho para a minha vida pessoal e profissional. Plante desafios, colha oportunidades e viva com sentido, né? Essa é a primeira mensagem que eu queria compartilhar com vocês, e ela é a essência dessa proposta que nós estamos tendo, e como vocês podem ver aqui nessa figura, né, tem metade o coração, o cérebro e um cérebro humano, e aí nós temos já uma mensagem do que nós queremos trabalhar, né? Não queremos trabalhar só com a mente, só com a emoção, só com o comportamento. A gente quer trabalhar exatamente com o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade enquanto ser, que nós vamos estar discutindo um pouco aqui, né? E uma outra questão importante é que nós temos, de fato, né, e de verdade aqui, de combater o que eu estou chamando de um novo vírus. Esse vírus eu estou chamando ele de SARS-21, né, que seria a abreviatura, né, de sentimento de ausência de sentido. O que ele está provocando? Uma angústia existencial de não realizar o seu sentido na vida. E aí, qual que é o remédio preventivo e curativo? É aquilo que é a grande base do que nós estamos trabalhando, que é encontrar o sentido na vida. E o Viktor Frankl nos ensina e estimula, e eu quero estimular vocês que estão aqui me ouvindo ou que ouvirão esta apresentação. Se você não sabe qual é a sua missão no mundo, já tem uma, é encontrá-la. E é essa a grande questão da essência que nós vamos propor. Bom, quem não participou da outra apresentação, e inclusive nossa equipe vai estar colocando o link ali da live, né? Nós vimos
Como ser um terapeuta moderno à moda antiga? Destacamos que quem pode ser um terapeuta, né? Vimos a evolução dos modelos terapêuticos e seu impacto científico, a necessidade de se renovar através de processos integrativos e o resgate de um modelo de terapia onde a filosofia se mostrava como um processo terapêutico prático. E aí, né, hoje, para ser um terapeuta moderno, portanto, preservando aí os avanços científicos, mas de maneira humanizada, a moda antiga, ou seja, um processo mais holístico, mais humanizado, é preciso buscar formações terapêuticas, né? Alternativas. Então, hoje é o que nós veremos, né? A pergunta-chave aqui para nós é: qual modelo e estratégia de formação e prática psicoterapêutica mais adequada para as demandas do século XXI? Então, para responder isso, nós vamos refletir em dois momentos. O primeiro deles, por que é relevante essa reflexão, essa proposta? Por que isso, gente? Porque não adianta eu entrar aqui e apresentar, o curso é esse, está aqui, porque vai ser mais um curso. E vocês vão perceber aqui que eu não estou aqui junto com a nossa equipe apresentando mais um curso. Puxa, mais um curso. Não, não é mais um curso. Vocês vão verificar que é muito mais do que uma formação. E para entender isso, é preciso estarmos analisando o contexto. Quais são os elementos que impulsionam para essa emergência? Né? Na live passada a gente discutiu um pouco, mas aqui eu vou destacar outros elementos. O segundo aspecto é quais os desafios para a formação e prática psicoterapêutica do século XXI, que tem a ver com o contexto. E, por fim, essa primeira parte, quais os desafios alternativos de enfrentamento? Está acontecendo alguma coisa no mundo como um todo, né? Como o André falou, cresce os problemas de depressão, ansiedade, saúde mental, suicídio. E o que está acontecendo? Né? As pessoas estão agindo, mas o que realmente é preciso fazer? E aí entra, de fato, no segundo momento, a proposta da sociologoterapia integrativa. E aí explicando, né, como ela surge, qual é a base teórica dessa proposta, quais as aplicações e possibilidades de desenvolvimento dela, como ela é desenvolvida, e, por fim, como acessar essa proposta e esse conhecimento que pode ser gerado a partir dessa formação. Então, espero que vocês gostem e vamos trabalhar, então. Aqui uma primeira frase para esse primeiro momento que é extremamente importante. Viktor Frankl, no livro A Vontade de Sentido, ele diz: uma vez que consideramos o homem como uma vítima das circunstâncias e de suas influências, não apenas o deixamos de tratar como um ser humano, bem como aleijamos sua vontade de mudar. Olha que interessante. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa cujo marido, já com 72 anos, ainda é alcoólatra. E já tentou várias internações, já acompanhou ele em várias atividades, tanto no CRAS como no AA, e todos dizem a mesma coisa. Falou: a senhora que quer que ele pare, mas ele não quer parar. Né? E aí nós vamos percebendo como que muitas coisas voltadas a esse campo depende muito do indivíduo querer de fato isso aí e despertar a potencialidade dele. E é isso que nós vamos trabalhar. E eu quero fazer uma coisa diferente, né? Ao invés de falar o que é a sociologoterapia, no final, eu já vou apresentar aqui um esboço já geral, para que todo mundo já entenda, na sequência, por que está tendo essa promoção, essa proposta. E aqui entra uma coisa interessante. Né? A base são 3 elementos fundamentais. É um modelo psicoterapêutico que vai fortalecer a questão do prevenir, do acolher e do promover. E o grande slogan é: a vida tem que ser consumada e não só consumida. E nós vamos entender por que dessa proposta.
Um dos pensamentos que mais influenciou a formatação dela é essa do Viktor Frankl, no livro Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Diz Frankl, efetivamente, é como se suporta o destino logo que nos escapa das mãos. Em outras palavras, quando não é mais possível moldar o destino, então se faz necessário ir ao encontro desse destino com a atitude certa. E creio que esse é hoje um dos grandes e maiores problemas. Portanto, a sociologoterapia integrativa, ou SOT, ela, de uma maneira muito geral, é uma abordagem, um processo psicoterapêutico relacional, centrado no sentido e no desenvolvimento e fortalecimento humano, no design existencial e na sustentabilidade humana, que visa ajudar um cliente, que pode ser um indivíduo, um casal, família, empresa, grupo, comunidade, a enfrentar seus conflitos psicossociais, superar seus desconfortos psicossociais e alcançar relações interpessoais mais satisfatórias, utilizando suas capacidades pessoais e os recursos do seu contexto socio-relacional, vivencial numa perspectiva integral ontológica, portanto, para corpo, mente, o social e o espiritual, gerando acolhimento, prevenção e promoção do bem-estar e do bem viver para si e para toda a sociedade através do sentido. Bom, e eu quero aqui, alguém pode falar, mas já um monte de teoria. Não, eu já vou apresentar aqui um relato da aplicação prática a partir de um depoimento bem curtinho. André, dá uma olhadinha se o áudio tá bem. É bem curtinho, é uma pessoa que passou por esse processo, desses elementos que hoje eu estou chamando de sociologoterapia integrativa, e que teve esse resultado. Prestem atenção nesse depoimento. Isso aqui é prática, não é mera teoria. E é isso aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa formação. Prestem atenção. Meu nome é Ieda, tenho 41 anos, sou mãe da Alicia de 5 anos, do Benício de 2 anos, sou casada, sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. Eu vim já desde o ano passado, passando por alguns problemas, dificuldades, foi subdiagnóstico de autismo da minha filha e algumas comorbidades do meu filho. Então, quando iniciou a pandemia pelo Covid-19, eu já estava numa situação de pânico, né? E meu filho, pelas comorbidades que ele tem, tinha uma série de protocolos e restrições de vida mesmo social nossa para que ele não se contaminasse, uma vez que ele possui doenças raras. Então tudo isso foi me trazendo uma psicológica muito grande, a ponto de eu não sair nem de casa para colocar o lixo na rua. E aí quando eu vi esse projeto, né, SESI Covid-19, proposto pelo professor Edson, imediatamente resolvi me inscrever, porque eu pensei na seguinte lógica: para que eu cuide da minha família, primeiramente, cuidar de mim, eu tenho que estar bem. E eu já vinha percebendo que eu não estava bem, porque eu não poderia deixar que o pânico tomasse conta de mim. E logo que eu me inscrevi, eu fui chamada para a gente começar os diálogos. Superou em muitas minhas expectativas. Eu não imaginava que a gente ia para um debate tão intenso, de reflexão, o olhar para si mesmo. E aí as semanas foram se passando, os encontros semanais, leitura, reflexão, atividades. E nesse meio tempo aconteceu realmente o que eu tinha o maior medo do mundo, que era a contaminação do meu filho. Foi, por um caso, o meu marido teve contato, enfim, e ele teve essa contaminação. Mas, coincidência ou não, aí vai depender da visão do mundo de cada um, eu já estava preparada psicologicamente para entender que eu não tenho domínio sobre o que acontece, sobre as coisas fora de mim, mas eu não posso perder o meu autocontrole. E isso eu tenho aprendido com os diálogos, com o trabalho desse projeto. E a gente passou por situações difíceis, internamento, diagnóstico positivo para a Covid-19.
E eu me surpreendi comigo mesmo, porque eu não deixei o pânico tomar conta de mim. Eu desenvolvi esse mantra, né? Não tenho domínio do que está ao meu redor, mas eu tenho que ter controle de mim mesma. Isso fez toda a diferença. Além de eu passar de uma forma muito tranquila por tudo que a gente passou, eu consegui auxiliar as pessoas que estavam ao meu lado, que estavam numa situação já de desespero pela situação do meu filho. Então, esse trabalho, ele está sendo significativo. As mudanças que estão ocorrendo dentro de mim, porque a mudança não é fora, não é externa, é o meu olhar que está mudando a respeito do mundo, a respeito das situações que acontecem. Então, eu quero agradecer ao professor Edson e super indico para quem está passando por qualquer dificuldade, tente fazer, porque às vezes a gente tenta culpabilizar o que acontece ao redor e a gente tem que trabalhar o nosso eu, o nosso interior. Obrigada. Ok. E aqui, gente, né? Não vou se aprofundar o estudo desse caso. Esse caso aqui vai ser um dos vários que nós vamos estudar no curso, mas eu já queria aqui adentrar mostrando isso. Essa atividade, a qual a Ieda se prontificou a dar um depoimento, né? Inclusive ela me autorizou a divulgar esse depoimento para benefício exatamente dessa metodologia que a gente está desenvolvendo. O projeto, no primeiro instante, era de aconselhamento socioexistencial, né? Foi um primeiro modelo, um primeiro ensaio daquilo que já está mais assim, maduro e que eu vou apresentar para vocês. E foi um projeto de extensão pela universidade, um projeto que eu venho desenvolvendo, então, portanto, foi um atendimento gratuito, e bem no período mais crítico, que foi 2020, no processo de pandemia, né? E vocês viram aí todos os aspectos. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte, né? Que é o grande diferencial dessa proposta. Primeiro, a terapia é uma terapia rápida. Foram 12 sessões de 60 minutos. Né? O tratamento foi muito claro, objetivo, participativo, ou seja, houve um processo de co-construção. Não fui eu que indiquei nada para ela, eu fui um facilitador, né, nesse processo, e como vocês veem na fala dela, essa questão de co-construção, ela é contínua. Ou seja, a pessoa assume a responsabilidade e a liberdade de tomar uma atitude frente à situação que ela está vivendo. Isso é muito, muito importante, porque a maior parte das pessoas entram no desespero, perdem o autocontrole e perdem o controle de tudo. Né? ênfase na pessoa, não na patologia. Vocês viram aí que vários elementos, além do Covid, várias outras comorbidades, ela já tinha apresentado diagnóstico pânico e uma série de outras coisas. O processo foi dialógico e relacional, né? E o resultado foi prático, impactante, profundo, contínuo e progressivo. E o sentido, em todo o momento, foi um elemento preventivo, promocional e curativo. Essa ideia aqui do resultado prático, impactante e contínuo é porque uma das metodologias é fazer uma avaliação quando se fecha a atividade e outro fazendo acompanhamento. Então, eu venho de 6 em 6 meses fazendo essa avaliação, ligando para ela, conversando, vendo como estão as coisas, né? Inclusive, eu ainda não fiz a avaliação desse primeiro semestre de 2024, mas eu tenho o depoimento dela aqui, do dia 6/1 de 2023. Ela finaliza, falou uma série de coisas, já superou, inclusive, pânico de dirigir, que foi uma coisa que a gente não trabalhou, mas o fortalecimento que ela teve inicialmente foi dando força para ela superar outras questões. E ela, para minha alegria e satisfação, gente, é ler esse depoimento final aqui, essa frase dela, não há dinheiro que pague, não há nada no mundo que pague a satisfação, a alegria, o contentamento de ver isso aqui. Estou voando, porque você não me deixou que eu podasse as minhas asas. Gratidão sempre. Na verdade, eu que agradeço, Ida.
por ter tido o privilégio de estar auxiliando você. Gente, e é isso aqui. A proposta que nós queremos desenvolver, veja, não tem somente técnica, metodologia. Aqui tem muitos elementos, mas o principal deles é o relacional. É a capacidade de a gente criar um laço terapêutico, humano, que a pessoa se sente acolhida, ela se sente fortalecida, e as ações que ela pode e deve fazer, independente das circunstâncias. Bom, agora, para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender, primeiramente, por que é relevante essa reflexão. Só o caso aqui da Ieda já seria suficiente para isso. Mas a gente precisa dar uma olhada no contexto em que estamos vivendo. E por isso que nós vamos dar uma olhada considerando essa frase do Frankl, no livro Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, onde ele inicia, no primeiro capítulo, justificando e defendendo a importância da logoterapia, isso nos índios lá da década de 50, 60. E ele fala, cada época tem as suas neuroses ou transtornos, e cada tempo precisa da sua psicoterapia. E aí, tomando isso para o nosso caso aqui, em relação à defesa da psicoterapia, da sociologoterapia integrativa, podemos perguntar, em nosso século XXI, qual seria a psicoterapia mais adequada? Para responder isso, a gente precisa, mesmo que minimamente, dar uma olhada no seu contexto, né? Indagando. O que está acontecendo? É difícil dizer, mas existem sinais. E quais seriam esses sinais? Então, vejamos. O primeiro deles, e o mais importante, é destacar aqui o pensamento de alguns intelectuais que fazem parte de um grupo de pessoas que estão preocupadas em entender o nosso contexto vivencial, histórico. Um deles, eu gosto muito, é o Charles Taylor, principalmente esse livro, Ética da Autenticidade. Ele ressalta o deslocamento do assento moral do geral para o particular. Ou seja, ele faz uma análise da mudança da chamada modernidade. Ele não usa o termo pós-modernidade, porque ele acha que nós não vivemos pós-modernidade, nós vivemos ainda os impactos da modernidade. E aí nós estamos falando da virada do século XVI para o século XVII, a passagem da Idade Média alta para a modernidade, né? Que vem com a Revolução Francesa, século XVI já a Revolução Protestante e uma série de outros elementos. E ele nos alerta que vivemos hoje 3 grandes males da modernidade. O primeiro deles é o individualismo. Vivemos uma época de leninismo radical, relativista, centrado no ego. Razão instrumental, né? Ou seja, o avanço das novas tecnologias e da lógica de acumulação de capital acelera um processo, uma mentalidade de busca de resultados por resultados, sem se preocupar com o meio ambiente, com as pessoas, enfim. E o terceiro mal é o despotismo e fragilidade do espaço público, ou seja, cada pessoa está centrada em si mesma ou grupos que se concentram em garantir as suas reivindicações. Exemplo, né, uma prefeitura vai fazer uma consulta numa comunidade para ver que rua que vai ser priorizada para ser asfaltada. Aí tem certas pessoas que vão participar, não para ver aquilo que é melhor que é para a comunidade, mas para garantir que a rua asfaltada vai ser a dele, né? E aí podemos citar vários movimentos aí que dizem ser sociais, mas que estão preocupados somente consigo e com o resto que se exporta. Bom, o que isso ocasiona e chama a atenção? Uma outra especialista, a socióloga israelense, a Eva Lyoss, chama isso de capitalismo afetivo. E ela destaca, o afeto é uma entidade psicológica, sem dúvida, mas é também, talvez até mais, uma entidade cultural e social. Ou seja, as questões hoje, né, da questão do afeto, do emocional, não é mais somente uma coisa de psiquiatra ou de psicólogo. É, antes de tudo, uma questão social e cultural, tanto quanto afeta todos esses procedimentos. E um outro cientista que nos alerta e reforça esse
é o nosso querido Humberto Maturana, criador, junto com Francisco Varela, da biologia do conhecimento. Um paradigma muito interessante que faz, a partir da biologia, uma leitura ampla da sociedade. Entre várias questões, ele destaca que somos mais emocionais do que racionais. Eu gosto muito dessa frase que sintetiza esse pensamento. Nós, seres humanos, não somos seres racionais. Nós somos seres humanos, somos animais que utilizam a razão e a linguagem para justificar as nossas emoções. Isso aqui é muito interessante, porque ele vai dizer exatamente que, dependendo das emoções, as ações têm um certo domínio. E aqui nós vamos perceber que a gente vai encontrar exemplos abundantes no nosso dia a dia, né? Leis que existem, regras que existem para um. Se eu não gosto da pessoa, de repente, aquela lei já dá para, né, colocar em prática. Se é meu amigo, dá para poder, né? O amigo, a gente gosta, tal, né? Enfim, é uma grande razão. Hoje somos muito mais emocionais do que propriamente somos emocionais mais do que somos mais emocionais do que racionais. E essa frase dele aqui é fantástica, e o depoimento da Ieda mostra muito isso. O mundo muda quando mudamos nossas percepções. Mude o observar e mudará o observador. Olha que interessante, né? Outro aspecto importante é que vivemos a era da sociedade do cansaço e da sociedade paliativa. Esse autor aqui, o Byung-Chul Han, tem vários livros, mas 2 eu destacaria: A Sociedade do Cansaço e a chamada Sociedade Paliativa, né? Ambas vão trabalhar exatamente questões que mostram que o momento que estamos vivendo, é como no dizer do Han, é um momento, é uma era neural, onde se vê um maior número crescente de doenças ou de sintomas relacionados à mente, né? É a questão do crescimento, por exemplo, de transtornos de déficit de atenção, né, síndrome de burnout, e um excesso muito grande de sensibilidade, de hipersensibilidade, que qualquer coisinha as pessoas já estão perdendo o controle, já estão, né? E também a chamada ditadura da felicidade. Ou seja, hoje não pode sofrer, você tem que ser feliz. Se você postar alguma coisa que você não está legal, o pessoal não vai curtir, né? E aí nisso as pessoas vão se escondendo. Bom, e o que está por trás disso? Um outro intelectual muito interessante, esse livro A Era do Vazio, do Gilles Lepovitsky, é um filósofo francês. A primeira edição dele foi em 1980, portanto, para os dias de hoje, muito mais atual do que se imagina, uma visão praticamente antecipatória aos efeitos do século XXI. Ele consegue descrever e circunscrever um dos grandes males da época contemporânea, que é o vazio. E o que seria o vazio? É uma sensação de que a experiência humana, nos tempos atuais, parece marcada pela carência de sentido, além da vivência individual. Lembra lá dos males da modernidade? Né? Esvaziamento dos significados transcendentais, em todas as acepções data do século XIX. Ou seja, coisas que eram consideradas sagradas, né, que poderiam ser, né, o belo, o bonito, a beleza, o justo. Essas coisas parece que foram esvaziadas, né? Hoje, né, bandido que é solto, pessoas de bem que são presas, policial que não presta, o bandido que é uma vítima. Então nós vamos percebendo que essas coisas hoje estão muito quebradas, né? Muito pulverizadas. E, por fim, efeitos subjetivos desse esvaziamento, que aparecem sob o signo da angústia, ressalvadas as diferenças conceituais, né? E o que a gente vai perceber é que isso gera o quê? Uma desorientação, né? Gera um processo cada vez mais egocêntrico. E, por fim, aqui, mais um outro exemplo, teríamos vários outros, eu só vou destacar esses. A era do indivíduo tirano, né? O Eric Sandin, né, destaca, né, neste livro que ele chama de A Era do Indivíduo Tirânico, né,
que ele destaca, né, sendo aí um paradoxo digital, né, as pessoas estão isoladas, mas de maneira coletiva, ou também o que se percebe são pessoas extremamente conectadas, mas se sentindo praticamente solitárias, né? E as causas são o quê? Os atentados de 2011 contra os Estados Unidos, a guerra do Iraque, que levam desconfiança global, a crise financeira de 2008, os seus enormes danos, e a consolidação de formas inovadoras de management, ou seja, de administração, de gerenciamento, de produtividade individual e o capital de si, a transformação digital, consequências produtivas do trabalho e a consequência disso que a gente vê hoje, inclusive, no Brasil, nós temos uma incidência bem maior do que em outros países, que é a síndrome de burnout, que é uma depressão no local de trabalho. E decorrente o quê? A ambientes nocivos, a formas, muitas vezes, predatórias de exigência de um trabalhar que não é saudável, né? E aí percebemos a chamada da era do excesso, a era do excesso, né? Aí vamos acesso e do excesso. As tecnologias da expressividade, né? Por exemplo, a questão do Twitter, ele vai destacar que acaba sendo um espaço de persistência, de desafogo, né? As redes sociais, o Instagram, isso vai gerando o quê? Que as pessoas estão cada vez mais olhando para si mesma e criando o que ele está chamando de uma tirania do indivíduo. E isso está indo para processos legais, processos institucionalizados, o que eu tenho chamado também de ditadura das minorias, em que não basta reconhecer a minha especificidade enquanto pessoa, mas eu preciso que todo mundo seja igual a mim para que eu não seja discriminado, etc. E tal. E o outro elemento fundamental é a era digital. Nós estamos em plena revolução da inteligência artificial. Esse autor aí, Kai-Fu Lee, principalmente nesse livro, ele tem uma coisa que ele destaca que me chamou muita atenção, né? Que é o impacto, principalmente no desemprego, que já está em curso. Ele vai aprofundar a desigualdade social, mas também vai gerar o quê? Maior desemprego, perda de sentido e identidade, frustração existencial, crescimento do uso de drogas e álcool, aumento das doenças mentais como ansiedade, depressão, transtornos, crescimento do suicídio e violência. E detalhe, né? Já existe mundialmente uma discussão de se criar um projeto chamado Renda Básica Universal, que é o quê? É um fundo para exatamente essas pessoas que foram impactadas pela tecnologia serem amparadas com políticas públicas, como se fosse um Bolsa Família maior, né? E esse fundo são as big techs, ou seja, as empresas que estão gerando isso, que deverão alimentar esse fundo. Enfim, são discussões que estão aí e não é ficção científica, são realidades. O outro ponto são as questões das descobertas da neurociência, principalmente no campo social, né? E aqui, uma coisa assim fantástica, nesse livro do neurocientista espanhol, Mariano Sigman, aqui um carinho, uma palavra, uma imagem, cada experiência da vida deixa uma marca no nosso cérebro. Então, isso é extremamente importante, desde a infância até a vida adulta. As relações de família, as relações de trabalho, tudo isso está sendo impactado. E, por fim, vivemos uma sociedade doente e há uma perda de sentido de viver, né? O principal elemento é os dados que a Organização Mundial da Saúde tem. Mais de 800 mil pessoas estão morrendo por ano através do suicídio. Morrem mais pessoas nessa modalidade do que em guerras e acidentes de trânsito. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida. São jovens de 15 a 29 anos e alguns dados estão mostrando atualmente o crescimento de idosos com mais de 70 anos. Então, isso é muito triste. Tenra idade, iniciando a vida e já perdendo o sentido de viver. E mais triste ainda, pessoas que estão uma vida tão, né, viveu tanto, tem tanto para poder compartilhar e não veem mais sentido nesse final
da sua existência. Bom, e quais seriam os desafios para esse contexto, para a questão das psicoterapias nesse campo? O primeiro deles é o que Frankl chamou de fugir e combater o reducionismo e o lienismo, que tem a ver exatamente com os processos que nós vimos na outra live, que tem a ver com essa coisa do campo científico, né? Ou seja, o campo psicoterapêutico, que é interdisciplinar, ele sofreu uma série de mudanças, né? E se tornaram, na grande maioria, reducionistas e deterministas, centrados na patologia e no psicologismo, e em outros elementos que trazem um processo de desumanização terapêutica, né? E aí nós vemos que, ao analisar esses modelos que nós temos hoje, todos têm pontos muito em comum, mas o principal deles é o processo relacional entre seres humanos, objetivando a busca do bem-estar e do bem viver. Bom, e do ponto de vista legal, né, nós também vimos que organizações como a ABRAP seguem um conhecimento internacional de que a psicoterapia é uma profissão ou uma área interdisciplinar. No Brasil, a própria legislação nossa, tanto do Ministério do Trabalho, né, por exemplo, a Classificação Brasileira de Ocupação, no Código 25.15.10, a psicoterapia é uma profissão reconhecida, né? Um outro elemento, a psicoterapia não é privada de psicólogo, psiquiatra ou algum outro profissional. Não há formação oficial obrigatória em curso superior para psicoterapeutas, né? O psicoterapeuta está nos códigos garantidos pelo Ministério do Trabalho nessas categorias. E no artigo 5º da Constituição Brasileira, está claro, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, no Brasil, esse amparo e essa legitimidade está garantida. Nesse sentido, qualquer cidadão que tenha formação em cursos livres pode exercitá-los. Bom, essa questão, inclusive, é reforçada por um grupo, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, que reconhece, né, que tem a questão do site, se alguém quiser depois verificar, apesar deles já 2 vezes, historicamente, terem tentado regulamentar através de lei, que só psicólogo pode ser considerado psicoterapeuta, isso não funcionou, né? E eu acredito que não será fácil realizar isso. Mas, enfim, a realidade, a lei, nos garante isso. Quais os desafios alternativos? E entra uma questão que eu quero chamar a atenção. Mas, Edson, como é que eu vou trabalhar dessa maneira, né? Essa pesquisa aqui, de 2020, mostra uma coisa interessante. Saúde mental dos brasileiros. Estima-se que 30% dos adultos em todo o mundo atendam aos critérios de diagnóstico de qualquer transtorno mental. 30%. É muita, são mais de 700 milhões de pessoas. Cerca de 80% daqueles que sofrem com transtornos mentais vivem em países de baixa e média renda. Então, portanto, saúde mental não é só uma questão de médico e psiquiatra, né? Mas também de todos os profissionais que lidam com o campo social, né? Com a educação, assistência, enfim. A carga global de doenças mostrou que os transtornos mentais respondem por 32,4% dos anos de vida vividos com incapacidade. Ou seja, um número muito grande de seres humanos, praticamente 1/3 da vida, é doente. No Brasil, estima-se que os transtornos depressivos e ansiosos respondem, respectivamente, pela 5ª e 6ª causas de anos de vida vividos com incapacidade. Evidenciando entre crianças e adolescentes, houve uma mudança no padrão de adoecimento físico, ou seja, um aumento considerável dessas doenças em crianças e adolescentes. Os resultados encontrados, numa pesquisa mais ampla, eleva a frequência de depressão, maior risco de suicídio, fobia social e ansiedade generalizada. Uma outra pesquisa vai nos mostrar, já agora em 2023, que o Brasil está em primeiro lugar no mundo como o país com maior índice de ansiedade.
o quarto de depressão e o quarto de suicídio. Tá? Então, nós vamos perceber aqui um agravamento muito grande. Eu vou pular isso aqui, esse dado. E aí, fiz um comparativo aqui. Antes da pandemia, em 2017, nós tivemos esses percentuais em relação ao humor depressivo, ansiedade, problemas conjugais, familiares. E um pouco mais recente, 2020, né, a partir de um atendimento, um projeto da USP, né, foi analisado, principalmente durante a pandemia, as principais coisas que vão surgir de queixa e de diagnóstico: 57% ansiedade ou depressão e 40% de depressão. O que nós vamos perceber isso aqui? Por exemplo, já na década de 50, percebi que para os psiquiatras não estava indo tanto para atendimento aquelas questões bem complexas em relação à mente humana, né? Esquizofrenia, uma série de outras patologias bem complexas, né? Que requer exatamente isso, né? Um estudo, uma formação em medicina e tal. E nem para psicólogos também, o que está vindo exatamente, na sua grande maioria, são esses elementos, principalmente de ansiedade, estresse, depressão e aquilo tudo que é fruto daquele contexto que nós apontamos. Eu fiz uma atualização de um dado que eu coloquei na semana passada, na outra reunião, na outra apresentação, e trouxe aqui um dado bem curioso. Veja, o Conselho Federal de Psicologia, atualmente, esse dado é bem recente, existe 464.011 psicólogos no Brasil. A Associação de Médicos Brasileiros, né, dado bem recente, mostra que, das formações médicas, a psiquiatria é a 11ª escolha a nível Brasil, como especialização. E hoje temos cerca de 13.888 profissionais. O último censo brasileiro, né, mostra que nós temos, a nível Brasil, 203.062.512 pessoas. Bom, se nós pegarmos aqueles dados, arredondando um pouquinho, sobre a população que apresenta as 3 principais causas de procura da saúde mental. Transtorno mental, cerca de 1/3, que dá mais ou menos 67 milhões de pessoas. Depressão, 59%. Ansiedade, 93%. Se a gente pegar só aqui depressão e ansiedade, nós vamos ter aqui que na população brasileira, 68,3% estão doentes. Ou seja, isso corresponde a quase 138 milhões de pessoas. Mas nós temos cerca de 31,7% ainda não está doente. Portanto, 64.351.000. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui? 2 aspectos. Primeiro, há uma insuficiência. Porque se eu fazer uma continha bem boba aqui, né? 138 milhões de pessoas doentes, dividida pelo número total de profissionais, que é 477.899 profissionais, nós vamos ter cerca de 28.876.394 pessoas para cada profissional. Ou seja, os profissionais não têm condição. Hoje, nós vamos perceber que as políticas públicas de atendimento à saúde mental não dão conta, né? Então, o que significa isso aqui? Nós temos 2 grandes desafios. Primeiro, temos sim que formar profissionais capacitados para ajudar essas pessoas que já estão doentes, já estão acometidas, mas principalmente essas que ainda não estão apresentando sintomas. E aí requer o quê? Tanto uma ação preventiva como pós-ventiva. Uma consequência direta disso e da insuficiência de atendimento está no crescimento de alternativas. Uma delas eu chamo a atenção, que é o coaching, que hoje todo mundo meio que gosta de ficar tirando pedra, né? Não conhece, não sabe o que é, mas costuma tirar sarro, zombar, né, dessa formação, lógico,
como toda área profissional, tem profissionais e profissionais. Esses dados aqui mostram o crescimento, né, a partir de 2020, de como essa área cresceu, né? E aí a gente vê a razão também de criticar, né? Porque é uma área que cresce, dá retorno e tem impacto profundo em relação às pessoas. O coaching não é terapêutico, mas tem um impacto terapêutico. Isso mostra o quê? Que essa insuficiência, principalmente não só de profissional, mas de resultados, como esse que eu apresentei do depoimento da Ieda, leva exatamente a isso. E o que nós estamos vendo aqui? É o chamado movimento de integração, né, que tem 3 gerações. A integração significa dialogar com várias abordagens para poder atender melhor as pessoas. Hoje, uma das principais é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? E a logoterapia, inclusive, tem sido também integrada a outras modalidades. Mas esse movimento, ele destaca um aspecto: maior centralidade na análise funcional e contextual, com ênfase na centralidade, não em um diagnóstico clássico, mas numa compreensão mais abrangente da pessoa e foco na relação entre terapeuta e cliente, paciente e resultados mais efetivos desse processo. Ou seja, aqueles modelos de terapia que a pessoa fica fazendo análise 7, 8, 10 anos e às vezes não sabe exatamente o que tem, não vê às vezes resultado, acabou, né? É como diz o Ítalo Marcilli, terapia que não tem resultado é bate-papo pago, né? E aí vivemos, segundo alguns autores, a chamada quarta onda, ou quarta geração, que tem como principal característica esse aspecto aqui, né? Que possui uma história política e econômica comum, exigindo cada vez maior dos clientes resultados sejam redutos, compreensíveis, profundos e duradouros, né? E por isso tem surgido, né, a filosofia clínica, psicopedagogia, né, psicossociologia, TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, serviço social clínico, terapia transpessoal e uma série de outras. E aí precisamos ter, claro, a compreensão disso. Pela ponta do iceberg, é tudo isso que a gente viu. Mas, quando a gente pergunta qual realmente é o problema, ouso dizer, pelas pesquisas e os atendimentos que eu tenho feito, que não é só isso, mas as pessoas não estão sabendo viver na realidade do mundo presente. Ou seja, por tudo aquele contexto que eu acabei de mostrar para vocês. E a grande questão é o vazio existencial. Bom, e aí o que a gente percebe? Que no campo psicoterapêutico, né, o subjetivo e o objetivo da vida estão entrelaçados. Então, não adianta trabalhar só a questão objetiva ou só a questão subjetiva. Você tem que trabalhar os dois. E aí, uma outra constatação é que o pensamento, o sentimento, as emoções e comportamento são predominantes face aos modos de pensar, agir e conduzir a própria vida. Então, portanto, as pessoas estão buscando, né, cada vez mais serviços que realmente atendam às reais necessidades das pessoas, que vão além do materialismo, do individualismo e do culto egocentrado do poder e prazer que produzem vazio existencial. Então, portanto, o momento, o contexto, requer, pede e necessita de um olhar e um agir crítico, sistêmico, integral, integrativo e humanizado, com resultados tangíveis, impactos efetivos na vida das pessoas e na sociedade, além de meros discursos narrativos e ideológicos, como eu mostrei já no depoimento da nossa querida Ieda. E Franco vai nos dizer o seguinte, né? E aqui a gente encerra a primeira fase da nossa apresentação, né? Eu gostaria que nós vamos apresentar de fato, então, a proposta, ou seja, que modelo é esse que nós estamos apresentando para poder dar conta desses desafios que estão postos, né? Então, nesse sentido, a partir de agora, né, e quando chegar mais o finzinho, por favor, quem tiver dúvida ou quiser fazer alguma colocação, use o espaço aí do chat, né, para fazer perguntas, ou a nossa equipe vai estar atendendo vocês, vai estar filtrando,
e depois, no finalzinho, eu vou estar abrindo espaço para a gente poder estar conversando, né? Então, aqui entra essa questão maior, né, da proposta da sociologoterapia. A grande essência é essa frase de Frankl. De fato, o saber se incumbido de uma missão na vida, sentido, tem um valor psicoterápico e psicohigiênico extraordinário. Não há nada mais apropriado para um ser, para um homem, para um ser humano, né? Vença ou suporte dificuldades objetivas ou transtornos subjetivos do que a consciência de ter na vida uma missão a cumprir. Muito bem. Então, aqui eu já sinalizei, a base maior é a logoterapia análise existencial. A minha formação básica é em serviço social. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado. E outras formações na área de coach, design, né? Especialista em logoterapia, sou logoterapeuta credenciado pelo Instituto Viktor Frankl de Viena, mas tenho procurado exatamente, como eu mostrei no conceito geral e no depoimento da Ieda, estratégias que, de fato, atendam às reais necessidades das pessoas e tragam impacto não só para o indivíduo, então, portanto, não as pessoas isoladamente, mas com impacto também no modo de viver na sociedade. Bom, a base da logoterapia, ela é fundamental e é um modo, como eu não sou psicólogo e nem psiquiatra, eu vou aplicar os princípios e técnicas da logoterapia muito mais voltados para o campo social, portanto, integrando a outras abordagens que eu venho trabalhando. É importante citar que integração é diferente de ecletismo. A integração, ela procura olhar a coerência entre teoria, visão de mundo, visão de ser humano, metodologia e técnicas, né? Então, não é uma coisa assim aleatória. E a logoterapia, logicamente, ela é muito mais complexa. Eu não vou aqui, logicamente, é uma introdução, então não vou aprofundar tudo aqui, né? Vou deixar vou deixar uma grande maioria para a gente estudar no nosso curso, aprofundar isso e como refletir isso em práticas que podem ajudar pessoas, como no caso da Ieda. E tudo é dito por um observador, como diz Maturana. E quem é esse observador? O criador da logoterapia. É o Dr. Viktor Emil Frankl, que nasceu em 26 de 3 de 2005 e faleceu em 2 de 9 de 97. Portanto, morreu com 92 anos. Nasceu e morreu em Viena, Áustria, formado em medicina, especializado em neurologia, portanto, é psiquiatra, e doutor em filosofia. E tem uma característica, ele era de família judia. Vocês já vão entender por que de dar esse dado. Em 27, logo no início da sua formação como médico, ele cria um primeiro projeto de grande impacto da vida dele, que é um centro de aconselhamento da juventude para reduzir os altos índices de suicídio. E foi um sucesso tão grande que depois ele foi replicado em vários lugares da Europa. Em 37, o exército alemão de Hitler invade a Áustria e todos os judeus, inclusive Frankl e sua família, são isolados e se inicia, né, o Holocausto. Portanto, de 42 e 45, Frankl passou por mais de 3 campos de concentração, principalmente Auschwitz, Kampfrieden, Dürkheim e Dachau, que é outro terrível. E o seu número de prisioneiro, tatuado no seu braço, foi o 119-104. Muito bem. E Frankl, em 27 de abril de 45, foi com outros companheiros libertos e perguntaram para ele: como é que vocês sobreviveram? E Frankl diz: quem sobreviveu? Os que se doavam para outras pessoas. Ou seja, aqueles que conseguiam se autotranscender, ou seja, não olhar somente para si, para a sua salvação, mas mesmo tendo dores, olhava o outro. Né? Frankl narra no livro Em Busca de Sentido, muitas pessoas, muitas vezes, repartiam um pedacinho de pão mofado que ele guardou para comer,
mas às vezes viu um outro que precisava mais, ou mesmo estando exausto, à noite descia na cama ali para ajudar um outro que estava sofrendo mais. E são esses que sobreviveram. Mas, enfim, tem muita coisa legal aí da bibliografia de Frankl que nós vamos ver. Nesse sentido, a logoterapia e a análise existencial é um modelo psicoterapêutico e filosofia de vida. Eu gosto de destacar isso. E que tem uma abordagem diferente de outras. Ela é antirreducionista, antideterminista, antipatologizante e antipsicologizante. Né? Ou seja, ela trabalha com um processo de humanização de modo integral e integrativo. Então, portanto, a teoria é a análise existencial, que tem a ver com uma reflexão entre a filosofia existencialista e a fenomenologia, e a aplicação é a logoterapia, né? Método. Então, portanto, a aplicação tem uma chamada abordagem específica, que é para as patologias noéticas, ou chamada patologias do espírito, tem a ver com essa crise existencial. E também ela é considerada uma abordagem complementar, portanto, integrativa, que é o que exatamente nós estamos aqui fazendo. Então, portanto, a sua base epistemológica, científica, é filosófica e antropológica. Então, portanto, ela foge totalmente do escopo das demais abordagens. Ela tem aí uma grande influência da fenomenologia, o existencialismo e a filosofia do personalismo. Né? Bom, mas o que é a logoterapia? O nome. Logo significa, no grego, sentido. Teria várias acepções, mas Frankl dá logo como sentido. Que de maneira muito resumida, mas objetiva, o sentido é uma razão e missão de viver, um porquê viver e existir. Né? Portanto, ele tem a ver com essa questão, né? Tem esse conceito aqui, né? O ser humano é um ser, o ser humano é responsável por dar a resposta certa para as suas perguntas, encontrando o verdadeiro sentido de uma situação. Sentido é algo a ser encontrado, descoberto, não podendo ser criado ou inventado, ou receitado ou comprado. Na busca pelo sentido, o ser humano é guiado por sua consciência. Então, a capacidade, o que é essa consciência? A capacidade intuitiva do homem para encontrar o sentido. No curso, nós vamos aprofundar tudo isso aqui. E terapia tem dois sentidos. Tratamento e cura, que do grego vem terapeia, que é processo curativo, e tem terapon, aquele que serve e cuida. Nós vamos trabalhar os dois, mas principalmente o terapon. E, portanto, a logoterapia é um modelo de abordagem psicoterapêutica focada, né, no sentido que considera a dimensão noética, então espiritual. O espiritual aqui, toda vez que se ouvir isso na logoterapia, necessariamente não é só o espiritual considerado religioso, mas valoriza e considera isso. E Frankl vai dizer o seguinte, né, que essa razão e missão de viver tem a ver com essa questão, que o homem não vive apenas de bem-estar material. Inclusive, mesmo tendo tudo, muitas vezes vai faltar o sentido. Quando não se encontra o sentido, isso vai gerar o quê? Uma frustração. E essa frustração vai gerar o vazio existencial. E pesquisas vão ser realizadas, ou atitudes, de preencher o vazio através de prazer e poder. E o que isso vai ocasionar? Uso de drogas, álcool, tédio, depressão, ansiedade, fobias e, infelizmente, até o suicídio. Né? E Frankl vai dizer que nós enfrentamos, até o momento de morrermos, o que ele chama de tríade trágica. Né? Que é a dor, a culpa ou a morte. E nisso ele vê o ser humano como o homem sapiens, aquele que pensa, o homo faber, faz e constrói, e o homem patiens, ou seja, que sabe sofrer. Note aqui, não é que gosta de sofrer, sabe lidar com o sofrimento.
Então, a sua visão de ser humano é que o ser humano é um ser espiritual, na verdade, é uma pessoa, né? E a logoterapia tem uma base de 3 colunas: a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. E aí, depois nós vamos aprofundar isso, mas eu vou destacar aqui que o principal elemento é a liberdade de sentido, que o ser humano ele é livre, mas ele é um ser também responsável pelas suas escolhas. E a liberdade não é fazer o que bem entende do modo que quer, mas escolher aquilo que é justo, que é bom para si e para os outros. A vontade de sentido tem a ver com exatamente entender que o sentido é a necessidade primária do ser humano. E o sentido de vida tem a ver com a questão de ter uma formação e uma plenitude mais saudável e madura, que equilibra liberdade com responsabilidade e autotranscendência, né? Ou seja, mais do que olhar para si mesmo, como nós vimos no contexto atual. Então, nesse sentido, a centralidade é no sentido. E o sentido pode ser descoberto de 3 formas. A primeira, vivendo valores experienciais. Aquilo que o cotidiano eu encontro e recebo da vida. O ar que eu respiro, a beleza dos animais, das plantas, né? Aquilo que eu recebo. Vivenciar valores criativos, ou seja, aquilo que eu, enquanto ser humano, posso criar e, portanto, eu posso dar à sociedade, ou para uma causa, ou para amar uma pessoa, ajudar uma pessoa. E valores atitudinais. Esse aqui é bem interessante, Frank, eu dá muita ênfase a eles. Que é o quê? A atitude que posso ter, principalmente perante coisas extremamente doídas, difíceis, e que fogem ao meu controle, como a gente viu no caso da Ieda, né? Ela temia que o filho fosse contaminado. O que mudou ali? A atitude que ela teve. Em outros tempos, ela até, inclusive, depois relatou que ela já teria entrado em pânico e teria perdido totalmente o controle e teria que ser medicada, inclusive. E não teria tido condições de fazer aquilo, que o sentido dela foi qual? Estar bem para poder ajudar o filho, né? Então, veja como que é lindo isso. E, diante da frustração, Frank vai nos dizer que tem 4 atitudes: atitude fatalista, atitude provisória, atitude fanática e atitude coletivista. No curso nós vamos estudar todos esses elementos. E, recentemente, uma literatura bem interessante, atualizada, nos indica que está em curso uma 5ª atitude: o medo de assumir a responsabilidade e a ausência de gratidão, também chamada de cyberpatologia, que tem muito a ver com aquilo que nós colocamos do contexto, que chamamos, né? Então, para Frank, o homem é um ser dimensional. Então, ele tem uma dimensão que é a alma, né, que é o espírito, a dimensão psíquica e a dimensão do corpo. É um ser que sempre decide, que é um ser que, em proporções idênticas, traz consigo as possibilidades de ser ao nível do animal ou ascender à vida de um santo. E aqui ele vai se referir à experiência no campo de concentração nazista, em que vão ter os capos, que eram capatazes judeus, para cuidar de judeus e que eram tão cruéis quanto os soldados. Assim como também haviam soldados ou médicos nazistas que arriscaram as suas vidas para poder ajudar muitos judeus. Então, o outro conceito aqui, o homem não é um produto da herança genética e do meio ambiente. O homem não decide sobre ele mesmo. É existencial porque existe de acordo com a sua própria possibilidade. E, portanto, o homem não é uma mera vítima das circunstâncias e nem da história. Então, aqui, vamos encerrando esse processo de apresentação, né? E qual é a grande ênfase da logoterapia? A cura pelo sentido, né? Aqui nós vamos passar muito rapidamente. No curso nós vamos ver como que se aplica esse conceito no ciclo de vida e desenvolvimento noético do ser humano, a partir da fase das idades e o sentido da vida
em cada momento, né? E como que ela é operacionalizada? Tem 4 fases, né? Cada fase corresponde a um movimento que vai desde o autodistanciamento, redução de sintomas, lida com as questões do passado e do presente, e gera uma nova atitude e, portanto, novas possibilidades, nova direção, pensando no futuro. E isso tem a ver com a capacidade de autotranscendência. E isso nós vamos perceber, vai sendo acompanhado de técnicas específicas, entre elas a de reflexão, diálogo socrático, intenção paradoxal, técnica de apelação, técnicas de denominador comum, técnicas de modelação de atitude e aplicação de técnicas e exercícios. A grande finalidade desse processo é despertar na pessoa o sentido de esperança, também ampliar a percepção que ele deve ir além de si mesmo e procura perceber que existe uma tarefa, uma missão, que as coisas não estão perdidas, que há possibilidade de encontrar sentido em todo e qualquer momento da vida. Isso aqui é o principal objetivo, que é principalmente potencialização das capacidades de cada ser humano e as habilidades para saber amar, saber trabalhar, saber sofrer. E principalmente, como a gente viu ali no caso da IESA e inúmeros que eu tenho atendido, é aprender a saber enfrentar a dor, a frustração, as dificuldades com dignidade e seriedade. O que significa transformar os aspectos negativos da vida, transformar o sofrimento em desempenho, a culpa em mudança, a morte em esperança e dignidade. E é claro, gente, eu não falei isso aqui, mas é óbvio que quando eu entro num processo de formação aqui, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, na formação, tudo isso que eu estou falando aqui, que é para ser aplicado para ajudar outras pessoas, você primeiro tem que aplicar em você. Então, o curso, por isso que é mais do que um curso, é também uma formação que vai levar você ao autoconhecimento e um processo de autocuidado. Porque, novamente, eu digo, você não pode dar aquilo que você não tem. Então, na formação, vai ser feito exatamente esse processo. E aqui é uma coisa fantástica que Frankl nos dá, de entendimento. Uma pessoa é verdadeiramente humana quando a sua integridade biológica, psíquica, social e espiritual é capaz de autotranscendência. Note que autotranscendência, consciência e espiritualidade são os elementos mais preciosos na logoterapia. E a gente vai ver tudo isso, né? E vamos ter elementos para aplicar isso na nossa própria vida. Bom, partindo já para a finalização, né? A configuração e aplicações e possibilidades de desenvolvimento da socio-logoterapia integrativa. E aí, lembrando do conceito que eu passei lá para vocês, né? Principalmente essa questão do pensar, prevenir, acolher e promover. Então, é saber atender as pessoas que já estão acometidas com essas várias patologias que são possíveis de ser trabalhadas, com uma formação básica e mínima, mas séria, e também trabalhar principalmente algo que muitos cursos não estão fazendo, que é em gerar estratégias e serviços de prevenção à saúde mental, principalmente na perspectiva da questão do sentido da vida. Em várias áreas, na área da educação, na área empresarial, na área clínica, na área social, no campo exatamente da família, né? Eu costumo dizer que são 3 grandes dimensões: macro, que são a comunidade, empresa, organizações; meso, família e grupos; e micro, pessoas, né? E o que estamos integrando, né? E aquela diferença, integrar não é ecletismo. Então, nós estamos integrando biologia do conhecimento, pragmatismo, paradigma sistêmico, filosofia estoica, elementos de serviço social clínico, a base é a logoterapia na existencial, design social, sustentabilidade humana e coaching existencial. Aqui eu vou mostrar muito rapidamente que existe uma estratégia de operacionalização, que eu chamo de método de aplicação. Eu apelidei ele de ADA, que tem a ver com acolher,
discernir e agir. Foi o que, inclusive, a Ieda mostrou, né, que ela colocou isso em prática. E esse conjunto, o método ADA, tem um conjunto de estratégias, conjunto de princípios, de elementos básicos, conjunto de técnicas e exercícios práticos, e finalidade de provocar o quê? O efeito RPC, que eu estou chamando de rápido, profundo e contínuo, que é o que aconteceu no caso da Ieda. Então, portanto, é mais um curso ou uma inovação de carreira profissional e missão de vida. É, na verdade, uma formação de vida, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E quando eu dou algo nessa perspectiva, eu estou mudando as coisas, né? Mary Richmond, que foi a grande criadora do serviço social, em 1917, ela vai dizer: ao pretender mudar os demais, incontestavelmente estamos obrigados a mudar a nós mesmos. E Carl Jung, um grande psicanalista, vai dizer que o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação.